Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos comentar sobre como o Espiritismo vê a ressurreição de Cristo. A ressurreição, Páscoa, Quaresma, como o Espiritismo vê a ressurreição de Cristo. Vamos lá. Algum tempo atrás nós comentamos sobre a Quaresma na visão espírita. A Páscoa, está no fim da Quaresma. Só lembrando o que significa a Páscoa. A Páscoa é a celebração da libertação do jugo dos egípcios, do povo hebreu, há aproximadamente 3.500 anos atrás, por Moisés. Então, Moisés libertou do jugo do povo egípcio o seu povo hebreu, e com isso teve o êxodo. Então, essa é a celebração da Páscoa. Desde então se celebra a Páscoa, que é a libertação do povo hebreu. Jesus, há 2.000 anos atrás, quando encarnado entre nós, lembremos, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Ele veio nos trazer a boa nova, ele fez toda a sua programação espiritual para estar encarnado aqui entre nós e trazer a boa nova. Para nós espíritas, Jesus é o espírito mais puro que já esteve aqui na Terra, de maior grau de pureza. Então, é o espírito de maior superioridade que está aqui na Terra, pois ele prossegue como espírito, cuidando do planeta Terra. Então Jesus foi preso, Então teve lá o Domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Ali foi preso, foi julgado e com isso foi condenado à crucificação. Então, na Sexta-feira Santa, que chamamos de Sexta-feira Santa, ocorre o quê? Celebramos o quê? Celebramos a morte de Jesus. Refletimos ali sobre o bem, sobre o amor que Jesus trouxe a todos nós, as orientações de amar ao próximo como a nós mesmos, refletimos e sentimos que Jesus foi simplesmente morto, foi assassinado, foi crucificado, simplesmente por defender o amor, por defender o bem ao próximo, por defender o bem e a paz. Mas aí o que ocorreu? Passaram-se alguns dias e Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus. Segundo as Escrituras, houve a ressurreição de Jesus, onde Jesus, primeiramente, após a morte, ele aparece primeiramente para Maria de Madalena, Maria de Magdala, e ela vai contar aos apóstolos, e depois ele aparece aos apóstolos. No início, de acordo com as Escrituras, com o Testamento, com os evangelistas, Jesus pede para não ser tocado, pois ele ainda não tinha subido aos céus, ele ainda não tinha ido ter com Deus Pai. Mas vamos analisar pela ótica espírita. Todos nós, espíritas, somos reencarnacionistas. O que significa ser reencarnacionistas? Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, vimos aí no nosso processo de evolução e iniciamos o nosso processo reencarnatório. Inúmeras reencarnações nós já tivemos. Veja, inúmeras, não estou falando meia dúzia, nem 10, nem 20, inúmeras, ok? E ainda teremos inúmeras reencarnações pela frente, de acordo com o Livro dos Espíritos, que nos diz que é quase infinito o número de reencarnações que nós ainda teremos. Não é infinito, é quase, ou seja, de acordo com o Livro dos Espíritos, teremos ainda muitas reencarnações. Considerando que nós já tivemos várias reencarnações, o que é a ressurreição? A ressurreição é voltar à vida, ou seja, materializar novamente o corpo físico. Mas, gente, se nós já tivemos inúmeras reencarnações, a ressurreição vai rematerializar de acordo com qual corpo que nós já tivemos, de qual reencarnação. Então já começa um complicômetro aí, tá ok, Jesus só apenas encarnou, então Jesus ele apenas teve uma única encarnação aqui conosco. Mas o corpo destruído, o corpo já carcomido, o corpo já sendo consumido pelos vermes. Por quê? Quando o espírito desacopla do corpo físico, quando ocorre a morte física, o corpo começa a se decompor. Os vermes, as bactérias que estão no corpo físico
começam a decompor o corpo físico. É assim que funciona, sempre funcionou e é assim que tem que ser, porque a máquina precisa ser desmanchada para voltar, né, à matéria-prima, à matéria básica. Perdão, matéria-prima, à matéria básica. Então, os bigatos, digamos assim, vão consumindo o corpo físico. Então, Jesus foi ressurrecto? Não, né? Não tem como, porque o corpo físico dele já estava em decomposição. Então imagina você olhar Jesus vendo decomposto, caindo aos pedaços, cheirando podre. Não faz sentido. Então, para nós espíritas, a ressurreição não existe. Mas sim, quando desencarnado, os espíritos que já têm um conhecimento maior, ou seja, não está ao nosso alcance, conseguem se fazer vistos. Então Jesus, todo o seu grau de pureza, para ele, estando fora do corpo físico, não mais do corpo físico, conseguir se fazer visto é uma tarefa simples, pois ele conhece todo o mecanismo de funcionamento do perispírito, do corpo físico, da visão de quem está encarnado, pois foi ele que instaurou todo esse modelo divino aqui na Terra, pois ele nos coordena, ele é o nosso governador. Então, sabedor de todo o princípio, né? Então, que simplesmente ele passou a se mostrar para Maria de Magdala e para os demais apóstolos. E provavelmente, como ele conviveu ali ainda por vários dias após estar morto, após ter sido morto, na sexta-feira da paixão, ele conviveu por vários dias entre os apóstolos, entre as pessoas, foi tocado pelas pessoas, tocou nas pessoas. Então, na doutrina espírita, nós temos também o conceito do espírito agênere. O que é o espírito agênere? É aquele que, mesmo o seu corpo físico, ele coleta elementos da natureza material e se materializa. Ele fica tangível, ele fica tocável, você pega na mão, você pega no braço, ok? Mas ele não se alimenta, né? Ele não tem sede, ele não tem fome, a temperatura é fria, porque não é mais um corpo físico funcional, é apenas uma matéria organizada para poder se apresentar. E Jesus, graças a todo o seu conhecimento, por já ser o Espírito puro, se prolongou como agênere por um tempo mais dilatado, vivenciando aí entre os apóstolos, conversando após a sua morte, dando as orientações, acolhendo aqueles que estavam em desespero, que estavam em prantos, que julgavam que Jesus tinha deixado de existir. Então, para a doutrina espírita, não houve ressurreição, ou seja, Jesus não se recompôs da matéria morta, mas sim, ele se fez ser visto por Maria de Magdala e todos os apóstolos, e também se materializou como agênere. E lembremos, né, Jesus não estava sozinho, uma pleiade de espíritos trabalhadores, jamais muito mais elevados que nós, o assessoravam, o acompanhavam, para que o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, tanto de divulgação quanto de exemplificação, corresse como planejado. Tudo bem? Então Jesus não houve a ressurreição, mas sim, como espírito imortal que é e espírito puro que é, ele se fez visível àqueles com os quais ele convivia, os seus apóstolos principalmente, e como agênere materializou-se, teve um corpo físico tangível, mas não funcional como o nosso, no termos de ter que se alimentar, ter que beber água e tudo mais. E depois de um tempo, ele simplesmente deixou de ser visto. Ou seja, ele não mais tinha o corpo do agênere. Ele estava simplesmente reintegrado, né, no plano espiritual. Se assim podemos dizer reintegrado, pois Jesus sempre esteve ciente tanto da realidade do corpo físico quanto da realidade do mundo espiritual, por ser um espírito puro. Foi claro aqui? Então, celebrem a Páscoa em família, relembrem que optamos por destruir aquele que veio nos falar da Boa Nova, aquele que veio nos falar do amar ao próximo como a ti mesmo, aquele que veio nos falar de fazermos a caridade, de dar a outra face nos momentos mais difíceis, de fazermos o bem, não importa quem. Então, reflitamos na Páscoa.
Celebremos em família, amemos nossa família e lembremos sempre, Jesus, seja como e onde for, juntos sempre, a cada um de nós está. Pois ele é o bom pastor e nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Espero ter sido útil a todos vocês. Aqui se despede Marcos Casella, do portal TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz. Até uma próxima oportunidade. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.